Olá, sejam muito bem-vindos ao canal O Mundo é dos Caninos. Aqui nós trazemos fatos, curiosidades, vídeos engraçados e verdades sobre o melhor amigo do homem. Se você é amante desses amáveis animais que só nos trazem alegria, você está no lugar certo, porque aqui o mundo é dos caninos. Porém, antes clique no botão para se inscrever no canal, ative todas as notificações, curta, comente e compartilhe para que assim você não perca nenhum conteúdo relacionado ao seu amado amigo canino. Tudo sobre o cão vira-lata ou SRD. Preferido pelos brasileiros, o cão vira-lata, ou tomba-lata, está presente em cerca de 41% dos nossos lares. Também conhecido pela abreviatura SRD, sem raça definida, o vira-lata não tem padrão ou origem conhecida, e por isso não possui pedigree, documento que comprova a origem de um cão. Mas isso não torna um cachorro de rua não amável. E se você quer ter um cachorro único e especial, o vira-lata é perfeito, pois não existem dois iguais no mundo. História: o cão vira-lata não tem uma história definida, pois é o resultado de uma mistura de diferentes raças. E a árvore genealógica de cada cão considerado sem raça definida varia de acordo com a história do animal. Mas, em geral, pode-se dizer que o vira-lata tem a mesma origem de todos os cães, são descendentes de lobos selvagens e primos de raposas. Apesar disso, é difícil explicar sua origem, pois, desde que existam cães domesticados, houve exemplos da combinação de diferentes espécies. Mas uma coisa é quase certa: a origem do nome. Acredita-se que o nome vira-lata tenha surgido do fato de que muitos deles moravam, e ainda vivem, nas ruas e que, na luta pela sobrevivência, era comum vê-los vasculhando lixeiras ou sacolas de comida. Com o tempo, a palavra vira-lata ganhou contornos pejorativos, como a expressão criada pelo dramaturgo Nelson Rodrigues. De acordo com o Complexo de Vira-Lata, sobre o qual ele escreve, os brasileiros sofrerão uma espécie de complexo de inferioridade em relação ao resto do mundo. Mas, com o tempo, essa definição negativa perdeu força, e hoje o vira-lata é o favorito do mundo. Características: cores do SRD. Uma das coisas mais legais sobre o cão vira-lata é que eles podem vir em todos os tamanhos, cores e variedades. Há vira-latas grandes e pequenos. Há um vira-lata com bigode e um vira-lata sem bigode. E em termos de cores, há algo para todos os gostos, desde caramelo e fulvo até branco, preto, canela e muitas outras combinações. Temperamento do vira-lata. Justamente por causa da variedade de cães sem raça definida, o temperamento do vira-lata é muito diferente. Mas uma coisa é comum à maioria deles: a criatividade. Os vira-latas não têm um comportamento padrão, pois são resultado de uma mistura de raças diferentes, mas podem apresentar diferenças de acordo com a idade de adoção, por exemplo. Se você adotou um vira-lata mais velho, você vai viver de acordo com o ditado: você não pode ensinar um truque novo a um cachorro velho, especialmente se for experiente de rua. Mas quando são jovens, são muito abertos e fáceis de lidar, pois não possuem as características mais perceptíveis de outros tipos. Os cães SRD são versáteis e se adaptam a qualquer ambiente. Embora o comportamento de um cão vira-lata não tenha um padrão definido, é possível tentar reconhecer a personalidade do cão se você tiver uma ideia de quais tipos aparecem em sua pelagem. Se for feita uma mistura entre duas raças com temperamento calmo, as chances do vira-lata herdar esse comportamento de seus pais são altas. Mas há situações em que pode ocorrer um cruzamento entre tipos de instintos opostos.
Nesses casos, é difícil prever qual será a personalidade resultante. Em geral, porém, o vira-lata é geralmente calmo e dócil, e geralmente não muito exigente, a menos que você queira domesticar a ser um cão bravo. SRD com crianças, estranhos e outros animais. É comum ouvir, quando adotam um vira-lata, que são muito desconfiados ou inseguros devido a possíveis históricos de abuso que sofreram antes da adoção. Mas isso costuma acontecer com cães que são adotados na idade adulta, pois podem apresentar algum trauma por barulho, crianças, estranhos ou até mesmo outros cães, dependendo do tamanho do animal. O importante é ter paciência, muito amor e carinho para ajudar eles a passar por isso. Mas como o comportamento do vira-lata é incomum, não tem características distintivas de outras raças, se for adotado em tenra idade, é fácil moldar seu comportamento e treiná-lo para aceitar a presença de estranhos, crianças e outros cães, por exemplo. O treinamento de escuta e comunicação é o melhor para isso. O SRD é destruidor. Assim como com qualquer raça canina, se você adotou o seu cachorro vira-lata ainda filhote, as chances dele roer o pé da mesa, o estofado do sofá e a cortina da sala são muito grandes. Isso por conta daquele momento em que nasce a dentição, o que incomoda bastante. Também tem a fase de experimentação, comum a todos os cachorros, em que ele vai disputar a força com o tutor, para ver quem é que manda no pedaço. Mas isso se corrige com bastante treino e reforço positivo. E, como cachorros vira-lata são muito espertos, costumam aprender rapidinho. O SRD é agitado? É e não é, tudo depende. O ponto é que cada cachorro vira-lata é único, o que torna difícil prever traços da sua personalidade. Assim como outros cães, é comum que os vira-latas de porte maior sejam mais agitados na infância e fiquem mais tranquilos conforme a idade avança. Os cães de porte pequeno e médio, por outro lado, podem apresentar alguma agitação mesmo mais velhos. Mas isso vai variar de cachorro para cachorro. Cuidados. Como o vira-lata não tem origem definida, ele pode ter problemas inesperados. Por isso, ele deve ter tantos cuidados quanto os que se aplicam a qualquer outra raça, como vacinação, vermifugação, banhos periódicos, escovação da pelagem, escovação dos dentes, passeios frequentes, exercícios regulares, tosas higiênicas, corte de unhas, entre outros. Outro cuidado que em geral é recomendado pelos veterinários é quanto à castração. Como as cadelas sem raça definida têm facilidade para se reproduzir e cios frequentes, você talvez queira pensar na realização de um procedimento de castração. Afinal, uma cadela pode ter até 8 filhotes por gravidez. A castração é recomendada também para mitigar casos de piometria, grave inflamação uterina que pode afetar a vida das cadelas e, em casos mais graves, levá-las ao óbito, que pode ser prevenida com o procedimento. Saúde. O vira-lata costuma ter uma saúde de ferro. Como não tiveram a interferência dos seres humanos em suas cruzas, a natureza se encarregou de fazer seu papel. Mas é claro que é sempre bom ficar de olho em algumas condições que são comuns de acordo com o porte do cachorro. Se ele for de porte maior, fique atento a problemas nas articulações, como a displasia de quadril. Se o porte do seu vira-lata for menor, é bom ficar de olho em problemas como obesidade, por exemplo. Mas só porque um vira-lata é geralmente muito resistente não significa que não precisa de cuidados regular. A consulta periódica com um veterinário é muito importante para garantir que qualquer problema possa ser detectado precocemente e tratado. O problema é que muitas pessoas, por acharem que o vira-lata tem uma resistência maior, costumam levar seus cães para serem vacinados,
pois acham que a experiência dele com outros cães e a tempo que viverão na rua o fizeram desenvolver algum tipo de imunidade. Isso não é verdade, e o vira-lata é tão suscetível a doenças quanto qualquer outro cão. Por isso, é importante manter as vacinas em dia. Preço: existem muitos cães SRD procurando um lar em centros de resgate de animais ou nas ruas. Adotar um deles em casa significa salvar e mudar completamente a vida do peludinho, e a sua também, o que será muito emocionante. Antes de decidir comprar um cachorro, lembre-se de que existem muitos animais abandonados nas ruas ou resgatados por organizações privadas em busca de uma família amorosa. Curiosidade: olfato. O olfato de um cão de rua é um ser vivo. Eles podem, por exemplo, saber a diferença entre feijão e cebola, alho, louro. Isso porque muitos deles, por viverem nas ruas, tiveram que aprender a separar os alimentos dos sacos de lixo e das latas para garantir a sobrevivência. 100% brasileiro, os vira-latas como os conhecemos só são encontrados aqui no Brasil. Existem até raças mistas em alguns países, mas eles tendem a ter poucas misturas e, portanto, muitas vezes recebem o nome das raças de seus pais. Um exemplo é o Basset Hound, que é um cruzamento entre um Basset Hound e um Poodle. Censo de cães. Nível de popularidade: o vira-lata é muito popular no Brasil. Os nomes mais comuns: Mel e Bob. Idade média: a maioria dos vira-latas brasileiros tem entre 2 e 4 anos. Se você curtiu o assunto que abordamos neste vídeo, falando um pouco de muitas histórias dos nossos famosos cães vira-latas, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo, porque aqui, o mundo é dos caninos. Ah, já estava me esquecendo, não esqueça de ativar todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!